E conforme nos orienta o nosso pastor, quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 17 e versículo João 17. Versículo de número 13 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou para ti, e estas coisas eu falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Eu dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também assim do mundo eu não sou. Amém? Este texto, Jesus ele estava falando com os seus discípulos. Era um momento, uma oração que Jesus fazia ao Pai. Estava desde o capítulo de número 13, com suas instruções finais aos seus discípulos, dando algumas instruções a respeito de sua partida e das dificuldades que os discípulos encontrariam aqui na terra. E Jesus ele mostra todas as dificuldades do ministério, todas as dificuldades que a igreja iria enfrentar. E entre essas dificuldades, Jesus ele mostra que no capítulo de número 15, versículo de número 18, Jesus ele vai dizer que o mundo iria odiar os discípulos, mas que os discípulos não se preocupassem, porque se o mundo odiasse os discípulos, era porque de princípio já tinha odiado ao próprio Jesus. O capítulo de número 16, versículo 1, a gente vai ver que Jesus ele pede para que os discípulos tenham calma e não se escandalizem com que as coisas que iriam acontecer. Porque Jesus, antes de partir, ele faz questão de instruir bem os discípulos dele, manter uma base bem formada neles, para que eles não fossem pegos de surpresa. Capítulo de número 17, a gente vai ver que é uma oração que Jesus faz a Deus. E nesta oração, Jesus ele pede a Deus que Deus ele proteja os seus discípulos, ele guarde os seus discípulos, ele livre os seus discípulos do mal. A gente vai ver no próprio texto que Jesus ele diz: eu não peço, Pai, que o Senhor nos tire do mundo, mas que o Senhor os guarde enquanto eles estiverem no mundo. Jesus, quando fala tudo isso e dá todas as instruções aos discípulos, ao grupo dos seus discípulos, Jesus ele estava mostrando uma realidade que iria acompanhar a igreja desde o seu início até o momento do arrebatamento. Ele mostra que a igreja seria pressionada de todas as partes. Muitos se levantariam com o objetivo de acabar com o povo do Senhor, destruir o povo do Senhor, parar a marcha da igreja, destruir como a igreja. Mas é interessante que o mesmo Jesus que mostra esta realidade, ele também mostra aos seus próprios discípulos e a todos que estavam ouvindo as suas palavras, que esta mesma igreja que receberia ataques do mundo, que receberia pressões do mundo, estaria debaixo de uma grande promessa. Está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 18. Jesus ele mostra a promessa ao seu grupo de discípulos. Ele disse: olha, tu és Pedro, tu és pedra pequena, mas eu sou Jesus, a pedra de esquina, a pedra angular, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus ele mostra esta realidade, Jesus ele estava dizendo aos discípulos: o mundo, o regime do mundo, as coisas do mundo pode até tentar acabar com vocês, mas não vão acabar com vocês. Não é porque vocês merecem, não é porque vocês são bons, mas é porque vocês estão debaixo da promessa. Antes da gente entrar no texto, é bom, eu quero abrir um parêntese e dividir uma ideia aqui com os irmãos. No século onde a gente estamos vivendo, vemos tanta coisa diferente, é tanta pressão contra a igreja, é tanta lei querendo acabar com este povo, é tanto
escândalo no meio do mundo, a mídia, a política, tanta coisa querendo voltar-se para acabar com a igreja. Mas deixa eu lhe dizer um negócio: enquanto eles tentam de todas as formas, eles não conseguem. Sabe por quê? Esta igreja está debaixo de uma promessa, que não foi Pedro que falou, não foi João que falou, não foi ninguém que falou, a não ser o próprio Jesus, fundador. Ele era o profeta que disse que debaixo, esta igreja estava debaixo de uma tão grande promessa, que poderia vir tudo que o mundo quisesse, mas a igreja não iria se acabar, porque Jesus estaria sustentando e guardando o seu povo. Mas o versículo que nós lemos, vamos correr, o tempo não nos permite. O versículo que nós lemos, capítulo de número 17, versículo de número 14. Jesus, ele diz aos discípulos, diz ao Pai: Pai, eu dei as tuas palavras aos discípulos, a eles, e eles receberam a tua palavra. Mas quando eu dei a tua palavra a eles, o mundo começou a odiar eles. Nesta temática que os irmãos escolheram, comparando com este versículo, a gente vai perceber que quando nos encontramos com Jesus e recebemos as palavras de Jesus, passamos a ser odiados pelo mundo, passamos a incomodar o mundo. E a gente incomoda o mundo porque a gente vai ver que passamos a incomodar o mundo por algumas razões. A primeira razão que o mundo se incomoda com a igreja é porque pelo que a igreja tem. E o que temos que incomoda o mundo? Temos o Espírito Santo de Deus. João 14 e versículo de número 16, Jesus, ele diz: eu vou para o Pai e vou rogar que ele vos mande outro Consolador, que estará com vocês até a consumação dos séculos. O mundo se incomoda com a igreja porque a igreja tem o Espírito Santo de Deus. Outra coisa que o mundo se incomoda com a igreja: a autoridade. Está escrito também no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 19. Jesus, ele diz aos discípulos, os discípulos estão voltando de uma viagem de pregação. Jesus diz a ele: eu vos dei poder para pisar em todas as serpentes e escorpiões e sobre todas as obras do maligno. A igreja incomoda e é odiada pelo mundo porque ela tem autoridade dada pelo próprio Jesus. A igreja também incomoda o mundo. Sabe por quê? Está escrito no Evangelho de João, capítulo de número 14 e versículo de número 27. A igreja incomoda o mundo porque a igreja tem a paz de Cristo no seu coração. Tem tanta gente que agora é milionário, tem tantas posses, tem tanta coisa, mas está triste, angustiado, cabisbaixo, amargurado, depressivo. Mas dentro desta igreja tem pessoas que estão desempregadas, que tem conta para pagar, que está cheio de aperreios seculares, mas tem a paz de Cristo na vida. A igreja incomoda o mundo porque dentro da igreja existe a paz de Jesus Cristo. Jesus, ele disse: eu vos dou a minha paz e vocês vão incomodar porque vocês estão cheios de paz de Deus. Quantos tem paz de Jesus aqui? Quantos tem paz de Jesus aqui? O mundo não pode dar paz, mas Jesus, ele dá paz. E ele se incomoda porque a gente desempregado, mas está dizendo: eu te agradeço, Jesus, eu tenho paz. Eu posso dormir tranquilo porque o Senhor me deu a tua paz. Incomodamos o mundo pelo que somos. Primeiro incomodamos o mundo pelo que temos. Depois incomodamos o mundo, somos odiados pelo mundo pelo que somos. O que somos? Somos o equilíbrio deste mundo. Está escrito no livro de 2 Reis, capítulo de número 2, que Eliseu, depois que Elias ele vai partir, Eliseu retorna para Jericó. Quando chega em Jericó, os homens de Jericó, eles mostram a dificuldade de Jericó. A terra era bonita, tinha muita água, tinha palmeira, porém existia uma maldição sobre Jericó. Está escrito no livro de Josué, capítulo de número 6, versículo de número 26, que quando Deus dá vitória ao povo de Israel, Josué lança uma maldição sobre Jericó, dizendo: maldito seja todo aquele que pensar em reedificar Jericó. Quando pensar, o seu filho mais velho morrerá. Quando concluir colocar os portões, o seu filho mais novo morrerá. Está escrito em 1 Reis, capítulo de número 16, versículo de número 34,
que Riel, nos tempos de Acabe, pensou em reedificar a Jericó. E vai dizer o texto que se cumpriu a profecia e a maldição jogada pelo homem de Deus. Mas vai dizer agora que quando Eliseu chegou lá, o povo começou a chamar Eliseu, pedindo que Eliseu fizesse alguma coisa. Vai dizer o mesmo texto bíblico que Eliseu disse: pegue uma bandeja, coloque sal e traga para mim, que eu vou tratar com a dificuldade desta terra. Vai dizer o texto, e eu nunca vi sal adoçar alguma coisa, ou tirar a maldição de terra. Mas está escrito no livro de Mateus, capítulo de número 5 e versículo de número 13, que a gente é sal da terra e luz do mundo. O que tu quer dizer com isso, Felipe? Este mundo que a gente está vivendo é semelhante ao mundo de Jericó. A terra de Jericó tem aparência, tem muita coisa, mas é terra amaldiçoada. Mas tem o seguinte: a igreja aqui é o sal da terra, é o que traz o equilíbrio, é o que tira a maldição. Enquanto a terra está maldita, Jeová mete sal, que é a gente, e a maldição vai embora, porque a gente incomoda pelo que Jesus Cristo fez na nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus. A igreja incomoda o mundo pelo que é, o que somos incomoda o mundo. Está escrito em 1 Reis capítulo número 2, versículo 1 Pedro capítulo número 2, versículo de número 9, que a gente é nação santa, um povo adquirido. Então isso incomoda o mundo. Incomodamos o mundo pelo que somos, porque também diz em Isaías capítulo de número 43, versículo de número 10, somos testemunhas de Deus. E como testemunhas de Deus, incomodamos também o mundo. 1 João capítulo de número 3, versículo de número 1, incomodamos o mundo pelo que somos, porque somos filhos de Deus. Isso incomoda o mundo. Mas pulando, incomodamos também o mundo pelo que fazemos. O que nós fazemos como igreja incomoda este povo que está lá fora. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo de número 3, vai dizer que o coxo estava na porta do templo, esperando uma esmola de pessoas normais. Mas a igreja não é um grupo de pessoas normais. A igreja é um grupo de pessoas anormais. O mesmo texto vai dizer que quando ele viu Pedro e João entrando, ele pediu esmola. Aí, esperando em receber esmola, vai dizer o mesmo texto que Pedro olhou para ele e disse: eu não tenho dinheiro para te dar, porque dinheiro tem pessoas normais, mas como eu sou anormal, eu vou te dar um recado. Pega, levanta e entra para este templo para agradecer a Deus, porque a igreja chegou para incomodar. Eita, meu rabi da Galileia! Fazemos o que pessoas normais não podem fazer. Incomodamos também o mundo por nossas ações. As nossas ações faz que sejamos odiados pelo mundo. Mas para finalizar a saudação me dada pelo pastor, deixa eu lhe dizer uma coisa: incomodamos o mundo também para onde vamos. O mundo não está na mesma direção que estamos andando. Por esta razão ele se incomoda conosco, ele nos odeia. Vai dizer o mesmo texto de João, capítulo de número 14 e versículo de número 2, que a gente vai para a casa do Pai. Jesus, ele disse: eu vou para a casa do meu Pai e voltarei para vos buscar. Você incomoda na escola, sabe por quê? Enquanto alguém está se programando para ir para qualquer lugar, você está esperando para um dia Jesus que vai voltar e te levar para a casa do Pai. Este mundo não sabe o que é isso, mas esta igreja ela tem a promessa de ir morar na casa do Pai, e Jesus breve vem buscar a gente. Incomodamos o mundo porque o mundo não tem cidade. Disse o apóstolo Paulo no capítulo de número 3 e versículo de número 20. Ele disse: a nossa cidade não está aqui, está lá no céu, aonde também está o nosso Senhor. Incomodamos este mundo porque este mundo não tem direção, e a gente vai para a cidade. Incomodamos este mundo porque estamos indo em busca da nossa coroa. Está também escrito
Em 2 Timóteo capítulo de número 4 e versículo de número 8, Paulo ele vai dizer: eu estou indo em busca da coroa da justiça que o Senhor nosso Deus ele preparou para mim, ainda não só a mim, mas a todos que esperarem ansiosamente a sua vinda. Você está esperando a vinda de Jesus? Você está esperando a vinda de Jesus? A coroa nos espera para irmos morar no céu de glória. Louvado seja o nome de Jesus. E para finalizar a minha participação com os irmãos, incomodamos tanto este mundo que um dia este mundo vai sentir a falta desta igreja. Quantos que se incomodam, que nos odeiam, que não querem dividir espaço conosco, que não querem estar do nosso lado, que no momento nos escanteiam. Vai chegar um dia que eles vão chegar aqui dentro e vão dizer: onde está aquele povo barulhento? Eu quero saber aonde está aqueles adolescentes, aquela igreja, aquele pastor. Eita rapagácia! Um dia o mundo vem nos buscar. Um dia o mundo vai vir nos buscar, mas não vai nos encontrar, sabe por quê? Jesus chegará primeiro e nos levará para o céu de glória. E que Deus abençoe. Nós somos a Em Paz, braço forte das ações sociais da IEADALP, que desenvolve este grande projeto com transparência e responsabilidade, incentivando o combate à pobreza, de maneira a preservar a dignidade das pessoas. Com competência, ética, empatia e respeito, atendemos cerca de 1.220 crianças, adolescentes, mamães e bebês nas áreas socioemocional, cognitiva, física e espiritual. Nosso compromisso é fazer o bem. Em nossos 5 núcleos, nas cidades de Abreu e Lima, Paulista, Bezerros, Catende e Jurema, as crianças recebem suporte escolar, realizam exames médicos, participam de oficinas de grafitagem, feltro e biscuit, e praticam esportes como o futebol e o judô. Além disso, são distribuídas refeições, não só para as crianças, mas para toda a comunidade, e milhares de cestas básicas para as famílias assistidas pelo projeto. E mais, em nosso projeto, além de realizarmos um evangelismo pessoal, as crianças são acompanhadas constantemente por uma psicóloga. Nós ajudamos pessoas e fazemos questão disso, porque é isso que nos define. Nós somos a Em Paz. Nós somos a IEADALP. Conhecimento é como uma árvore que abriga, oxigena, gera flores e frutos. Mas é preciso, antes disto, cuidar, regar, se dedicar. Toda grande árvore começa de uma simples semente, uma primeira atitude. Faça a sua matrícula no curso Bacharel Livre em Teologia do CTADALP. Você não precisa estudar todas as noites e pode ter descontos de 25%, 50% e 100%. Invista no conhecimento. Saiba mais sobre os diversos ramos da teologia: bíblica, exegética, sistemática, prática e muito mais. Fale conosco agora mesmo pelo nosso WhatsApp 819-9126-5849. CTADALP, contribuindo na formação do caráter cristão e capacitando a igreja para o bom desempenho na obra de Deus. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix. Em seguida, na opção Transferência. Depois, é só digitar a nossa chave Pix, o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Ou e-mail
contribua@ieadalp.org.br. Verifique se a sua contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu e Lima, Pernambuco. Depois, confirme a transferência e siga o procedimento do seu banco. Anote as nossas chaves Pix para não esquecer. 11 120 490 0001 86 e o nosso e-mail contribua@ieadalp.org.br. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.